Olá, como estão todos? Aqui nós estamos bem, passando por esses momentos ainda distantes fisicamente. E o tema que hoje nos foi solicitado faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, que é o esquecimento do passado. Esse capítulo nos traz importantes reflexões, como todos eles, do Evangelho, mas eu acho que esse aí é interessante abordarmos, porque muitos descrentes, quando eu estou estudando em grupos, trabalhando na evangelização, eu vejo que algumas pessoas questionam e colocam em dúvida a questão da reencarnação, exatamente porque nós não lembramos do que passamos no passado. Vamos começar então entendendo um pouco sobre o significado da palavra esquecimento. O dicionário, ele nos traz que a palavra esquecer, que é um verbo, significa deixar de conservar na memória. Se nós formos nos aprofundar um pouco mais, vamos para a psicologia. A palavra esquecer, ela pode estar diretamente relacionada no que envolve também uma ação involuntária. Por quê? Porque nem sempre eu quero esquecer de algo. Pode ser uma ação involuntária. E ela ainda nos traz também que existem momentos que nós bloqueamos algumas lembranças indesejadas. Então, esse esquecimento é proposital quando a psique deixa de lado uma dor, um trauma, e abafamos, não é? Numa linguagem mais simples. Deixamos lá, escondidinho. Então, o esquecer, pelo que nós podemos analisar aqui, pode vir de várias formas. Mas vamos pegar o que o Livro dos Espíritos nos traz, não é? O que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Ele perguntou assim: por que, na questão 392, viu, gente? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta é: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Olha quanta sabedoria nós temos nessas palavras. Então, saindo um pouco da questão da ciência, das diversas formas de esquecimentos que nós podemos ter aqui na vida atual, e partindo para o esquecimento do passado, como nos traz o Evangelho e o próprio Livro dos Espíritos, nós analisamos essa questão como se Deus nos estivesse dando a oportunidade de esquecer para que a gente pudesse, entre aspas, recomeçar do zero. Somente um Pai misericordioso e tão amoroso poderia fazer isso por nós. Por que então tanta dificuldade de alguns de nós encarnados desejar tanto voltar ao nosso passado? Por que será?
E é interessante que vemos que alguns querem saber, inclusive, o que foram na vida passada, o que fizeram, buscam, inclusive, alguns tipos de abordagens de vidas passadas, que nada contra, desde que venha como ajudar em alguma perspectiva de cura de determinadas doenças. Mas, se realmente nós, encarnados, necessitássemos tanto dessa lembrança do passado, por que então Deus colocaria esse véu do esquecimento no momento da nossa reencarnação? Acredito, estudando e buscando ainda nessa caminhada que venho tendo, que se nós compreendêssemos um pouco mais do processo reencarnatório, nós entenderíamos melhor essa necessidade de esquecermos o nosso passado. Porque partiríamos sempre da convicção de que somos um espírito imortal. E com esse entendimento, nós começaríamos a ter a consciência de que o nosso passado nos serve como experiências para que possamos seguir o nosso processo evolutivo. Então, o Espiritismo reforça essa questão, nos dizendo que o esquecimento realmente é necessário para que não haja interferência e, no momento da nossa escalada, percamos o foco muito mais preocupados no que fomos do que no que estamos sendo aqui na Terra. Em psicologia, nós estudamos a fenomenologia, além de outras abordagens, e ela diz que é importante o foco no aqui e agora, que é um pouco disso do que o Espiritismo está nos trazendo aqui nessa leitura. Observem, das coisas mais simples, se nós o tempo inteiro ficássemos remoendo o que tínhamos sido lá no passado, como conseguiríamos seguir em frente a nossa caminhada? Vamos fazer a comparação com a sala de aula. Já que eu sou professora também, então vamos comparar. Um aluno que ele está repetindo o ano e até mesmo seguindo um aluno que passou de ano. Imagine que ele ficou o tempo inteiro, tanto o que repetiu o ano, pensando nas coisas equivocadas que ele fez no passado, e o que passou de ano, pensando o tempo inteiro, eu fui excelente aluno lá na série anterior, e esquecesse de focar nos assuntos da série que ele estava naquele momento. Tanto o que a gente fez de bom ou o que a gente fez de equívoco do passado, nós, entre aspas, esquecemos de uma maneira latente. É como se ficasse adormecido. Não significa que não vai servir, como eu já falei anteriormente, para a nossa caminhada. Serve sim, porque são as experiências que obtivemos. Mas principalmente os nossos erros. Imagine se nós tivermos alguém que nos orienta o tempo inteiro, um professor, que diz assim, mas você tem que lembrar que no ano passado você errou nisso, nisso, nisso e nisso. O que isso nos ajudaria?
Imagine que ao invés de termos um professor, uma professora que nos motivasse a seguir em frente à nossa caminhada, como muitos pais fazem e muitos outros professores e orientadores, esses tantos pais, orientadores, professores, chegassem para a gente e reforçassem em nós os equívocos que cometemos. Como seria a nossa escalada? Com certeza, muito mais dificultosa. É como se a gente tivesse que subir a escada com um peso enorme nos ombros. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é isso que é proposto? Realmente, se fosse, por que então é colocado um véu de esquecimento do nosso passado? Aí eu trago uma passagem que tem também em Obras Póstumas, né? Que diz assim: o que importa é o que ele foi, se hoje ele não é mais, isso importa? Será que o que ele foi é mais importante do que ele está sendo agora? Pois agora ele não é mais. É citado o exemplo, né, do assassino ladrão que passa a ser ladrão. E por que ficarmos remoendo, relembrando que ele era assassino e ladrão, se hoje ele é ladrão? O que ele foi serviu já de uma experiência para que ele possa seguir em frente a sua caminhada. O processo de orientação deve ser de estimular a motivação de seguir em frente e não de trazer mais dor. Por quê? Porque o Espiritismo nos traz leveza. O que é que Jesus nos disse? Vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ora, se o próprio Espiritismo nos diz que Jesus é nosso guia e modelo, e o próprio Jesus nos diz que nós somos deuses e poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, significa que cada um de nós precisa focar no seu presente para que se melhore nessa encarnação, enquanto ser reencarnante, para que o seu futuro seja muito melhor que as suas vidas anteriores. A marcha do progresso, ela não deve ser travada. Por isso que é importante fazermos uma análise que está atrasando a minha evolução, o meu foco no melhor de mim. O que está atrasando? Será que sou eu mesma me castigando, acreditando que eu sou um ser humano muito pior do que o que eu sou realmente? Será que é alguém que está do meu lado, que está me rebaixando, querendo que eu reflita sobre questões muito difíceis e pesadas para a minha caminhada? Nessa reflexão, não quero dizer que o que fizemos de equívoco não nos responsabilizemos. Não. O próprio Espiritismo, ele nos coloca uma grande responsabilidade sobre os nossos atos. Desde quando seremos mais ou menos felizes conforme as nossas próprias atitudes. Eu
penso hoje, sendo o Dia Internacional das Mulheres, muito mais no que nós mulheres já conseguimos de evolução. Não gosto de estar retratando o que levou a existir essa data. Prefiro retratar o quão melhores nós estamos, o quão melhores nossos companheiros estão, nossos pais, nossos filhos serão muito melhores convivendo conosco, a depender do que passemos para eles. A mulher conseguiu cada vez mais realizar o que desejava em termos de igualdade. Precisamos apenas reajustar, reequilibrar o que quisemos alcançar nesse mundo material com o que trazemos na essência do nosso espírito. E assim, podemos sim conciliar essas questões para que juntos, mulheres, homens, exemplo da natureza, da demais natureza, né? Dos animais, dos vegetais, dos minerais, de tudo que nos cerca, juntos formarmos esse mundo que desejamos tanto, um mundo melhor. Tantas questões que estamos passando. E olha que interessante, se não formos buscar na história, não ficamos o tempo inteiro relembrando de tantas pandemias que o mundo passou. Porque se ficarmos o tempo inteiro relembrando essa parte dura, difícil do que já foi o nosso mundo, esqueceremos de nos melhorarmos nesse presente. É esse o presente que Deus nos deu. É focarmos no nosso presente. Focar no presente significa nada mais nem nada menos do presente dado por Deus. Esse Pai amoroso que faz com que possamos seguir a nossa caminhada no amor. Se fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar
como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente